Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio, a mocinha tão bonita quanto podia estar. Ela e seu namorado, docemente. Oh, é o que eu digo, a planta! A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. Primeiro, nos consideramos pecadores e dignos de condenação. E todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sã de nós. Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil. Nossa mente é má, nossa alma é corruptível, nosso pensamento constantemente é mau. Todo pensamento imaginário da mente de um homem é mau, um pecador. E também que nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom, e somos simplesmente cheios de corrupção. E como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível? Let me say this, that in Job 14th chapter, he said, permitam-me dizer isto, que em Jó, capítulo 14, ele disse, visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação, entretanto, sai como a flor, desaparece. E adiante, à medida que o profeta continua falando, ele disse, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water and it's stagnant. Você desce seu balde no poço e puxa um balde de água. E está estagnada, fede. Você olha para ela e está barrenta. E pequenos vermes estão naquela água. Não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo. O poço inteiro está contaminado. E a alma toda, mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado. Ele nasceu em pecado, fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras, de modo que sua própria alma está contaminada. Nada de bom. One cannot redeem the other, because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here. Um não pode redimir o outro porque está tudo errado. E você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las. Você tem mais contaminação. Não há purificação para isso. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin that you're born in, the penalty of sin is death. Sin is death. And the penalty was so great that there's none of us could help the other. So there had to be someone who could pay this penalty. Mas Deus determinou salvar o homem. Ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. A pena do pecado, quando você nasce na pena do pecado, é morte. Pecado é morte. E a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena. E se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de 100 bilhões de dólares, nenhum de nós poderia sair, porque não há nenhum que valha isso. Mas então, se alguém entrasse que valesse o suficiente para pagar por todos nós, precisa-se de um. Nós não podemos fazê-lo. Precisou de um que fosse digno. Oh, how I wish I could stop here for a while. Oh, como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Ruth e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser, primeiro, digno, tinha de ser um parente. Therefore, God,
The Spirit, Jehovah. Portanto, Deus, o Espírito, Jeová, tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne. Ele se tornou parente, teve de ser isso. Então, ele tinha de ser digno. E ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Ele foi aquele que levou as nossas iniquidades. A beautiful type. I got your numbers. I've got my scriptures wrote down here. In Numbers, belo tipo que tenho aqui em Números. Tenho muitas escrituras anotadas aqui. Em Números, o belo tipo disso está ali. É belo como um todo, se pudessem vê-lo. É a serpente de bronze levantada no deserto. Como que Israel, aquela serpente para eles, era uma picada de morte. E não havia remédio. There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. Não havia um médico entre eles que tivesse o remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, mas não para aquela picada. Exatamente como eu disse, não há médicos entre nós que possam curar o pecado. É uma picada de morte e todos somos culpados. Todos formados em iniquidade, todos somos culpados. Mas o que Deus fez? They was guilty then death had to be paid, the penalty of death. But God had Moses to erect the brass serpent and put it on a pole. That nothing the people could do, no money they had to pay, nothing at all, no creeds they had to recite, no churches they had to join. Amen. Just look and live. Eles eram culpados então. Então a morte tinha de ser paga, a pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo. Nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação, você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque, da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício. Depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício. Tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? Bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? Bronze fala de julgamento. Like Elijah. In his days, he went to look at the skies.
Como Elias em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. E a própria serpente, sua forma, representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne, Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós, e o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. He tread the winepress of the wrath of God alone. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso, mas ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você não pode ficar com seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro.
Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso.